Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel? Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância? Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora, qual o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso, minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Bom, gente, é assim que começa esse conto assustador, um conto macabro, escrito pela Lígia Fagundes Telles, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Esse conto faz parte do livro Antes do Baile Verde, que foi publicado pela primeira vez em 1970. E aqui nessa versão que eu tenho, eu tenho aqui uma coletânea de todos os contos da Lígia Fagundes Telles. Então, é uma versão que chama justamente Os Contos. E ele tá aqui dentro, mas se você preferir fazer a leitura só desse conto, quiser comprar apenas o livro em que ele se encontra, então o livro é Antes do Baile Verde. Bom, e o que acontece afinal? Como a gente viu, no início aí, nessa leitura que eu fiz para vocês, nós temos dois personagens principais, que são a Raquel e o Ricardo. E o Ricardo, então, é um ex-namorado da Raquel e ele a convida para fazer um passeio, depois de muito tempo que eles já terminaram o relacionamento. E eles marcam esse encontro, então, um dia, mas ela não sabe onde é. Ele dá o endereço, ela vai para lá e quando chega ela fala, poxa, mas o que é isso, né? É um cemitério? E ele fala, olha, calma, eu conheço esse lugar porque minha família já foi enterrada aqui, mas esse lugar está abandonado, né? Vocês viram nessa leitura que eu fiz, que ele diz assim, vivos e mortos já deixaram esse lugar. Até as crianças brincam aqui em volta porque era um lugar onde não havia mais enterros recentes, né? E ninguém mais visitava as pessoas que estavam enterradas lá, então é um lugar deserto. E ele promete a ela que nesse passeio que eles vão fazer através do cemitério, ela vai ver o pôr do sol mais lindo do mundo. Bom, enfim, já é uma coisa bem estranha. E a Raquel questiona isso, ela diz, nossa, mas você não poderia ter escolhido um outro lugar? Vai sujar meu sapato, né? Aqui tá cheio de lama, tal. E ele fala, calma, vamos passear, você vai ver como é bonito. E ele fala que tá sem dinheiro, a Raquel inclusive se oferece para pagar, né? Fala, olha, vamos para um bar, vamos beber alguma coisa, eu pago. E aí ele fala que não, o Ricardo diz, se for com o dinheiro do seu atual parceiro, eu não quero, prefiro beber formicida, ele diz. E aí a gente já percebe então que a Raquel tem um outro relacionamento. Ela comenta que o seu namorado ou seu marido atual é bastante ciumento e que inclusive se ele por acaso encontra os dois por ali vai dar muito problema e tal. E aí o Ricardo diz, olha, esse foi mais um motivo para eu ter escolhido o cemitério, porque aqui é um lugar deserto, né? Aqui ninguém vai nos encontrar e tal.
E eles continuam andando por esse cemitério, ela vai vendo que tem alguns trechos que estão realmente bem abandonados, e os dois vão conversando, relembram o passado. Ele diz a ela que se recorda muito de uma prima sua, né, uma prima que já faleceu, porque essa prima era parecida com a Raquel e que ela está enterrada ali nesse cemitério. E aí ele fala, olha, eu vou te mostrar então onde fica a minha família, né, onde é o jazigo da minha família. Bom, e aí eles chegam então a um lugar que é uma capelinha antiga, sabe, daquelas onde se enterravam as pessoas dentro. Então essa capela, você tem um portão de ferro ali, e você tem que abrir esse portão, descer uma escadinha para acessar meio que o subterrâneo dela, onde estão enterradas as pessoas, né, cada um em uma gaveta. E aí então o Ricardo convida a Raquel para entrar nessa capelinha e ver os seus parentes que estão enterrados ali, ver o túmulo de cada um, né? Isso é uma coisa bizarra, porque primeiro, quem vai passear no cemitério? E segundo, uma vez estando lá, se você aceitou esse passeio, pelo amor de Deus, não entra dentro de uma capelinha, não vai entrar no subterrâneo ali onde estão enterradas as pessoas, porque, gente, eu já imagino rato, barata, bicho, aquela escuridão, não dá, né? Mas a Raquel aceita, né? Porque, enfim, aquela coisa igual filme de terror que a pessoa sempre faz a coisa errada. A Raquel aceita entrar ali. E a partir daqui, então, o que acontece? Ele começa a mostrar as fotos, né, das pessoas que estão enterradas ali, vai dizendo, essa é tal pessoa, essa daqui é a minha prima, que eu falei que parece com você. Começa, inclusive, a contar algumas coisas sobre essa prima, mas está muito escuro, né, eles estão numa penumbra, afinal de contas, eles estão abaixo do nível do solo. E aí ele fala, pega um fósforo, acende e vai lá dar uma olhada. E a Raquel vai, ingenuamente, ela pega ali o fósforo, acende e fica olhando então essa foto. Aí ela percebe que a foto está desbotada e fala, mas quase nem dá para ver essa pessoa. E agora eu vou ler para vocês o que acontece em seguida. Vejam só. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não pode ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. E o detalhe, gente, um adendo aqui, é que ele tinha falado que ele namorou com essa prima. Então aí a Raquel continua assim. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo de sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos! Imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega! Abre imediatamente, imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra! Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar! Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave desta porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem.
Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade, a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Gente, macabro! Então, veja, ela vai ficar presa lá para sempre, porque esse jazigo é bem no final do cemitério, é bem afastado da rua, e como ele mesmo pôde perceber, por mais que ela gritasse, na rua já não era mais possível ouvir nenhum de seus gritos. Então a Raquel vai ficar presa para sempre dentro daquela tumba, né? E por isso esse pôr do sol iria ser o mais belo do mundo, porque ela não vai mais ver o sol. Depois que o sol se pôr, vai ficar na escuridão, vai passar a noite ali naquele lugar e sabe-se lá quantas noites, né? Provavelmente até que ela morra ali dentro. Inclusive, quando eu tava lendo, eu pensei que fosse ser um pouquinho diferente, porque nesse momento em que ela olha para as inscrições ali no túmulo e vê que essa moça nasceu em 1800, eu imaginava que o Ricardo já estava morto, né? Que ela namorou com alguém que tinha já morrido e que ele era um fantasma, né? Que então ela teve esse relacionamento e eu fiquei pensando que de repente ele ia se transformar ali num fantasma, ele ia entrar num túmulo, alguma coisa assim. Mas o que aconteceu acho que foi pior, gente, porque você ficar presa dentro de um túmulo, ali no escuro, né? Vendo só uma frestinha de sol e passando medo e tudo mais, vivendo ali por alguns dias sem comer, sem nada. Gente, isso é pavoroso, um conto assim horripilante mesmo, né, de você se imaginar nessa situação. E, enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conhecer outros contos da Lígia Fagundes Telles, que aliás eu recomendo muitíssimo, vocês têm então à disposição essa coletânea, que é, deixa eu ver aqui, é da Companhia das Letras, e também vocês têm aí à disposição para comprar livros isolados, né, todos os livros que ela já publicou, em cada um deles vários contos. E esse conto, como eu já falei, faz parte do volume Antes do Baile Verde. Para quem gostou, fica a recomendação da Lígia Fagundes Telles. Ela não escreve contos de horror, né, apenas, tem vários tipos de contos aí, mas no meio sempre tem algum aí que vai mais para esse lado do suspense, do mistério, do terror. Então, para quem gosta, fica essa dica. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.